Gente, hospitais filantrópicos, beneficentes e santas casas decidiram suspender os atendimentos eletivos pelo IP, o Plano de Saúde dos Servidores Estaduais e Municipais aqui do estado do Rio Grande do Sul. Mas essas instituições já voltaram atrás e deram uma oportunidade para o governo apresentar uma nova proposta em reunião amanhã. Na mesa de negociações, contas que não fecham e vêm se arrastando há pelo menos 90 dias. O confronto entre IP e os prestadores de serviços chegou aí forte, né, Thelma Tomás? Conte pra gente o que se passa e especialmente o que os usuários do IP podem esperar. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa, agora ao meio-dia, pelo NT Sul. Pois é, o confronto veio dessa vez de uma maneira mais incisiva. Os prestadores de serviço, na terça-feira, então, anunciaram que romperiam com o atendimento aos serviços do IP, na verdade, aos conveniados do IP. É importante destacar aqui porque o plano de saúde ele é do estado do Rio Grande do Sul, mas permite o conveniamento, né? A prestação de serviço também para servidores municipais, como é o caso de Cachoeira do Sul, que tem um convênio com o IP e, portanto, o plano de saúde dos servidores municipais é o mesmo dos servidores do Estado. Mesmo com essa alta cifra de conveniados, de pessoas que contribuem para a manutenção do plano de saúde, não é de hoje que o IP enfrenta uma crise financeira sentida a olhos vistos a todos aqueles que dependem deste plano de saúde para tratamento médico. A dificuldade em marcar consultas, a dificuldade em garantir exames, existe sempre uma limitação e um prazo para que esses atendimentos possam ser prestados, seja na rede privada, seja até nos procedimentos seletivos. Existe uma demora aí que não fazia parte da normalidade do IP há alguns anos atrás. A gente mostrou, inclusive, a questão do abandono aqui do prédio do IP, uma deterioração do patrimônio do Instituto de Previdência do Estado, que vem sendo alvo aí de várias críticas, tanto dos usuários quanto dos prestadores de serviço. E agora a coisa ficou um pouco mais complicada, porque os hospitais não aceitaram uma alteração proposta pelo Instituto de Previdência do Estado, ao propor uma atualização de tabelas de medicamentos, onde foram revistos os valores de pelo menos 437 medicamentos utilizados em procedimentos hospitalares. Na contramão desse acerto de contas ainda está a questão dos hospitais avaliarem um déficit que vem se arrastando há bastante tempo, tanto nas tabelas de prestação de serviço, como nas diárias e nos procedimentos que são prestados nas casas hospitalares. Há 90 dias existe uma negociação entre o Instituto de Previdência do Estado e os hospitais. E o estopim, então, veio com essa redução nos valores dos medicamentos a partir da apresentação dessas 3 tabelas que chegaram, então, às entidades filantrópicas, os hospitais Santa Casas e hospitais beneficentes. Então, na terça-feira acontece esse estopim, na quarta-feira o Ministério Público intervém em uma reunião e media um encontro, Daniel Nunes, com o governador Ranolfo Vieira Júnior, que deve acontecer amanhã, então, no Palácio Piratini, numa última tentativa de evitar a suspensão desses serviços de atendimento aos usuários do IP em todo o estado do Rio Grande do Sul. Pois é realmente uma situação bem grave, né? E agora, algo que deve ficar passando na cabeça dos usuários do IP e caso não dê certo essa negociação, digamos que os hospitais realmente decidam não atender mais pelo IP, né? Romper esse atendimento. O que acontece? Como é que ficam os serviços? O usuário vai ter que procurar o SUS? Pois é, nesse primeiro momento, a proposta dos hospitais é suspender o atendimento de procedimentos eletivos, né, que são aqueles procedimentos que não são de urgência e emergência, que já é um problema, né, Daniel, porque existe uma fila aí de atendimento para cirurgias, para exames, para uma série de procedimentos que dependem, então, das instituições hospitalares. Se ocorre esse rompimento, né, conforme já foi anunciado por essas casas hospitalares, a continuidade dos atendimentos ficaria restrito apenas ao atendimento de urgência e emergência e também o tratamento de pacientes oncológicos, que são as pessoas que têm câncer, né? Esses atendimentos seriam mantidos, mas o restante todo ficaria suspenso. E a gente vê, então, uma possibilidade, inclusive, de um descredenciamento em massa das instituições hospitalares, que vai, então, culminar com
gargalo aí diretamente no SUS, já que as pessoas perdem, então, o direito aos serviços do IP, mesmo com a contribuição que vem sendo feita há tanto tempo e esse desequilíbrio nas contas. Tem alguns dados importantes que eu separei aqui para poder colocar um pouco mais claro para quem está acompanhando em casa, onde está esse desencontro de contas. O estado do Rio Grande do Sul fala numa perda de 60 milhões anuais aos hospitais a partir dessa reformulação de contas, né? Embora tenha apresentado um reajuste de 15% nas diárias de internação, já vigentes a partir do início deste mês, então a partir do dia 1º, e 100% na taxa hospitalar para procedimentos de infusão de medicamentos para pacientes oncológicos. Para fins de comparativo, aqui eu trouxe um outro dado, nas clínicas essa mesma taxa sofreu um reajuste no período de 20%, então tem um ganho de 80% para os hospitais nesse setor específico da infusão de atendimento a pacientes oncológicos. Já a Federação das Santas Casas argumenta que a perda pode chegar a 244 milhões anuais para as instituições hospitalares. Argumenta ainda que são 11 anos sem reajuste nas diárias de internação, o que acumula um déficit de 92% contra os 15% apresentado, então, pelo Estado. Importante destacar um dado, Daniel Nunes, que eu acompanhei numa entrevista concedida pelo presidente do IP, Bruno Jatene, hoje pela manhã, Rádio Gaúcha. Ele fala que, para fins de entendimento dessa reorganização de tabelas, os planos de saúde utilizavam uma tabela chamada Abrasíndice, de uma revista, que mediava, então, o valor, mais ou menos, de medicamentos para planos de saúde. Esse era a base para regulamentar, então, o pagamento dessa tabela aos prestadores de serviço. Isso caiu em desuso, então foi feita uma reorganização junto com o governo do Estado, e ele citou um caso específico de medicamento em que na tabela da Abrasíndice um medicamento de uso estritamente hospitalar custava R$ 1.462 e depois de ser pesquisado no mercado, esse medicamento pode ser adquirido por R$ 46. É uma diferença absurda. Então, está aí um dos maiores problemas agora na hora de botar as contas na mesa, porque se essa diferença for realmente repassada aí dentro do conjunto de ações e prestação de serviços dos hospitais, a queda será muito grande no faturamento e esse é o grande problema que precisa ser acordado e resolvido com o governo do Estado amanhã, que tende a apresentar uma proposta. O desfecho para essa história, Daniel, é imprevisível, uma vez que cada um dos lados tem os seus argumentos e quando se trata de encontro de contas, visto a situação que a gente passa, inclusive, no que diz respeito à inflação e o ajuste que tem sido obrigatório nos insumos e na prestação de serviços, quer seja no pagamento de médicos ou mesmo da manutenção de equipamentos e tal, a gente sabe que fica tudo muito mais difícil. Mas o maior problema neste momento, para além desse encontro de contas, é o usuário do serviço, né? Que é aquele que paga mensalmente, que nem paga, na verdade, já tem descontado do seu salário esse percentual, contribuindo para o plano de saúde, contando que poderá contar com esse atendimento diferenciado a seu dispor quando preciso e daqui a pouco pode ficar pendurado no pincel, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente vai acompanhar essa reunião amanhã, então, com o governo do Estado e traz as informações aí para mais de 1 milhão de pessoas que, conveniados do IP, aguardam o desfecho positivo para que ninguém fique no prejuízo. Tá bem, muito obrigado, Thelma, trazendo todos os detalhes sobre essas negociações do IP. Obrigado pelas informações, ótima tarde para você. Boa tarde para você e para quem está em casa nos acompanhando também. Ok. E a gente espera o mais breve possível trazer informações positivas, como disse a Thelma, para quem mais tem interesse nesse assunto, que é o usuário, quem depende de ter aí um procedimento eletivo, né, e que daqui a pouco não está conseguindo por conta da falta dessa negociação, desse encontro de contas.